Fala, bando de louco, vamos direto ao assunto. O Corinthians segue na bronca com a arbitragem depois da derrota para o Atlético Mineiro ontem lá na Arena MRV em Belo Horizonte por 2-1, 2 gols de pênalti e principalmente muita discussão pelo segundo pênalti do Atlético Mineiro, convertido pelo Hulk. Então vamos falar bastante sobre isso e vamos falar também sobre Gonzalo Plata. O Corinthians insiste na contratação do ponta-direita equatoriano, mas os valores são altos. Vale a pena fazer essa loucura? Eu te conto tudo depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto, na manhã desta segunda-feira, dia 29 de julho, e a gente começa falando aqui sobre a derrota do Corinthians ontem, 2-1 para o Atlético Mineiro, jogo marcado pelas reclamações da arbitragem. O Bruno Arleu, que é FIFA lá do Rio de Janeiro, marcou 2 pênaltis para o Atlético Mineiro e um possível pênalti ele não marcou para o Corinthians em cima do Alex Santana. Bom, vamos lá. O primeiro pênalti, acho que não vejo muita reclamação, né? Foi aquele que o Garro abre o braço ali, que a bola bate. Ele abre o braço deliberadamente dentro da área, a bola desvia ali para mim. Ainda mais hoje, com todos os recursos, né, de imagens, de VAR e de televisão, ficaria impossível não marcar. Pênalti ali, aquele bem marcado, pênalti claro. Eu acho que temos que ser justos com relação a esse primeiro pênalti. Mas teve também um lance em cima do Alex Santana, né, na área do Corinthians, na área do Atlético Mineiro, que foi ignorado pela arbitragem e também pelo VAR. Algumas reclamações, alguns entendendo que foi pênalti, outros que não, né? Mas o Corinthians também não reclamou demais em cima desse lance do Alex Santana. Isso também deixa uma certa dúvida com relação à legitimidade deste pênalti. Bom, e teve o pênalti do André Ramalho em cima do Paulinho, né, no segundo tempo, o pênalti que decidiu a história do jogo. Alguns comentaristas de arbitragem entendem que não foi pênalti, outros entendem que foi pênalti. Grande parte da torcida do Corinthians entende que não foi pênalti, uma outra parte entende que foi. Eu não sou árbitro, né? A minha visão na hora ali, no primeiro momento do lance, até achei que foi. Depois, revendo, olhando, enfim. O grande problema ali é que o André Ramalho assumiu o risco, né? Ele dá um carrinho no Paulinho quando o Paulinho está indo em direção ao gol. O movimento do André Ramalho, ele induz a marcação do pênalti. É um carrinho ali. Se pegou, se realmente tocou, se o Paulinho foi malandro, se jogou, se projetou, é uma outra discussão. O Paulinho está na dele, né? O Paulinho, como atleta, está na dele, atacante, deixou o corpo ali, o choque veio, acabou. Mas foi muito questionado este pênalti, muito questionado. E o Corinthians deve realmente se manifestar, se entende que foi prejudicado, o clube deve se manifestar através de reclamação, através de um ofício à CBF, à comissão de arbitragem, mas tem que se posicionar também, né? Alguns torcedores têm reclamado muito dessa marcação, e foi uma marcação que acabou culminando com a derrota, a 10ª derrota do Corinthians em 20 jogos no Campeonato Brasileiro. São 10 derrotas, é muita coisa. 50% das partidas que o Corinthians fez perdeu no Campeonato Brasileiro. E os times que estavam atrás começaram a vencer, exemplo do Fluminense, do Grêmio. As equipes estão ali buscando se reabilitar no campeonato. E o Corinthians precisa vencer. Volta a fazer 2 partidas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro em casa. A próxima é contra o Juventude e depois tem o Red Bull Bragantino, também pelo Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians faz uma sequência ali de 2 partidas em casa pelo Brasileirão, com possibilidades de marcar 6 pontos. E aí sim dá uma respirada na tabela, até porque, como eu falei, o Grêmio tem jogos a menos, isso tudo pode complicar lá na frente. Mas a partida de ontem, o Corinthians
foi bem, o Corinthians teve grandes oportunidades, inclusive de vencer a partida. Ao meu ver, o resultado foi injusto pelo que o Corinthians jogou. O Corinthians fez uma boa partida, uma partida consistente, uma partida de marcação. No segundo tempo, talvez um jogo mais estudado, nenhuma das duas equipes se expôs demais, nenhuma das duas equipes buscou muito resultado, uma esperando o erro da outra. Mas, principalmente, o primeiro tempo, o Corinthians teve grandes chances. No segundo tempo, então, logo no início, teve 2 ou 3 oportunidades claras de marcar. O futebol, diria Muricy Ramalho, né? A bola pune. Não fez, tomou, perdeu o jogo e agora não tem muito o que lamentar com relação a isso, a não ser formalizar uma queixa, uma reclamação contra a arbitragem junto à CBF. Quero saber a sua opinião sobre esse lance. Comenta aí, coloca para fora aquilo que você está engasgado com relação à marcação deste pênalti. Quero saber a sua opinião. E o Corinthians segue no mercado da bola em busca de um atacante, a posição que mais vem sendo pedida pelo torcedor, né? Lateral esquerda hoje, e, uh, e centroavante, né? Um atacante de beira, enfim. O Corinthians segue de olho no Gonzalo Plata, é um jogador, né, de 23 anos, temos falado aqui, o Corinthians está insistindo na contratação desse jogador. Não sei como o Corinthians pretende viabilizar esta negociação, né? Esse jogador foi comprado pelo Al-Sadd por 12 milhões de euros. Foi o valor pago ao Valladolid, da Espanha. 12 milhões de euros hoje, a gente está falando em 73 milhões de reais. Não sei se é muito dinheiro para um jogador que é seleção equatoriana, mas não sei se é esse cara também que vai chegar e vai resolver a vida do Corinthians. Realmente não sei se é esse jogador. Ele tem 37 jogos pela seleção equatoriana, 6 gols marcados, é um ponta-direita, né? Aquele ponta-direita mesmo, jogador de velocidade, rápido, vai pro drible, faz às vezes ali de atacante, de centroavante, um falso 9. Ele tem características bem ofensivas. Tem contrato com o Al-Sadd até dezembro de 2028. Eu confesso que eu não vejo muita possibilidade de tirar o jogador do Al-Sadd, a não ser que se pague a multa, pague-se lá o valor devido pela multa do jogador, e aí consiga trazê-lo. Mas não acho que é uma negociação muito fácil, ele é titular absoluto do Al-Sadd, é um dos jogadores que compõe com frequência a lista dos convocados da seleção equatoriana, mas repito, é um valor alto, né? Os times árabes não costumam facilitar, se eles pagam 12, eles querem 12, se eles pagam 5, eles querem 5, eles não querem perder na negociação. Mas é um jogador que o Corinthians segue insistindo na contratação. Como é que vai viabilizar isso? Parcelado, né? Se vai dividir, vai pagar em 3, 4, 5, 6 parcelas, não sabe-se ainda. Mas o Corinthians quer o jogador, o Corinthians está interessado, mas a torcida e a necessidade, claro, de um 9, de ofício, centroavante, que realmente chegue para brigar diretamente na vaga ali com o Yuri Alberto e um cara que faça gols, que seja aquele jogador decisivo na hora de estar frente a frente ali com o goleiro. O que você acha sobre o Gonzalo Plata? Você tem uma outra sugestão? Você gostaria de outro nome? O que você pensa em relação a esse jogador? Quero saber seu comentário e se vale a pena o Corinthians investir um valor tão alto em um jogador que é pouco conhecido, mas que, de repente, pode resolver. Escreve aí que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do conteúdo, comenta aí, deixa o seu like e eu te espero mais tarde. Tem vídeo aqui no canal lá pelas 4 da tarde e às 9 da noite a gente bate um papo aqui na nossa live. Valeu? Grande abraço a todos, uma excelente segunda-feira, ótimo início de semana para você. Tchau.